Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 1, verso 1. Mateus, capítulo 1 e versículo 1 até o 6. Amém? Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado, Paizinho, pela tua presença que se faz sentir em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que temos aqui preservada todos estes anos, está aqui diante de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que aprove ao teu Santo Espírito trazer um por um aqui esta noite, para que juntos te adorássemos e aprendêssemos mais de ti. Venha me usar, perdoa os meus pecados, Senhor, e que eu seja um instrumento em tuas mãos, na ministração da tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Apagando o passado. Bem, quem já leu a Bíblia uma, duas, várias vezes, aqui e acolá aparece uma genealogia, e tem alguns textos que parece que aquela genealogia não tem fim. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li a Bíblia, ia tudo muito bem, lá em Gênesis, o Êxodo foi maravilhoso. Quando entrou na parte das genealogias, eu enlouqueci, pirei, mas rapaz, eu vou ficar lendo esse negócio, novo convertido, e eu tinha um senso de responsabilidade. Eu não posso pular isso aqui. Eu pulo, não pulo, mas eu achava chato genealogia. Fulano que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou não sei quem, e aquilo interminável, e páginas, eu dava uma espiada para ver se ainda ia demorar muito, e via que tinha muitas páginas. Foi um conflito muito grande. Você está rindo, deve ter passado por um conflito igual, quem sabe.
E o Evangelho de Mateus, ele começa logo com genealogia, já é o começo do Evangelho de Mateus. Bem, nós sabemos que o propósito de Mateus ter escrito este Evangelho, o propósito dele era demonstrar para os judeus que Jesus, a quem eles mataram, era o Messias prometido nas Escrituras. E começa o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele já bate pesado falando que era filho de Davi, porque as Escrituras diziam que o Messias viria da descendência de Davi. Então ele já anuncia logo, Jesus Cristo, filho de Davi. E vai logo para Abraão, que foi na verdade o patriarca. Abraão, tudo começou com Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, as 12 tribos. Mas veja o que interessante, que ele diz, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Ele não cita um por um dos irmãos de Judá, mas ele ressalta Judá. Por quê? Porque Jesus não era o leão da tribo de Judá? Uma curiosidade. Então ele pega Judá, porque da descendência de Judá vai chegar em Jesus. Então ele nem cita o nome dos outros irmãos. Vejam que na sequência, que no verso 3, ele diz que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Este Arão, quem era este Arão? Será que era o nosso querido irmão de Moisés? Era ou não era? O que a igreja acha? Esse Arão aqui, vamos pensar? Não era. Por quê? Porque Arão era irmão de Moisés e era irmão também de Miriam. E eles eram da tribo de Levi. Daí surgiu o nome Levitas. Arão era levita, separado, foi a tribo separada para serviço do Senhor. Então, este Arão, ele é da descendência de Judá. Não é o mesmo Arão, irmão de Moisés. Amém? Vamos aprendendo. Isso é muito comum, você vai encontrar na Bíblia muitas pessoas que tiveram o mesmo nome. Eu, por exemplo, eu tenho um neto que a minha filha quis me homenagear e colocou o nome do meu neto, o meu nome. Embora tenha o nome do pai dele pelo meio, para enfeiar o nome da pobre criança, mas o nome é Edson César. Esse César é horrível, mas Edson é um nome bonito, não é? E a minha filha botou. Então é Edson, tá lá, é o menino, não é eu, é o meu netinho, o bichinho. Bom, fiz toda essa introdução porque chamou muito a minha atenção. Observe que na genealogia aparecem 4 mulheres. E isso também é muito curioso, nós vamos ver por quê. E dentre estas pessoas da genealogia, estas mulheres, elas têm uma história não muito agradável. Edna, minha filha, ela tem como hobby, ela descobriu lá um site na internet que faz genealogia, árvore genealógica. E por uma brincadeira ela começou a fazer, botou eu, a mãe, botou ela, a irmã, aí saiu botando as outras irmãs, e está enorme aquela árvore genealógica. Cada vez a gente descobre mais parentes e vai colocando, e quer descobrir mais dados sobre aquilo, e está se tornando algo muito curioso. Mas o que é o sentimento que eu acredito que ela tenha, e que seja o sentimento de cada um, nós queremos descobrir, quem sabe, assim, por uma vaidade, um capricho na nossa genealogia. Não seria bom se você soubesse que você tem na sua árvore genealógica alguém que foi presidente de algum lugar? Eu, como tenho sobrenome francês, ela vive procurando algum duque, algum príncipe, algum...
Fica procurando, quem sabe. Já descobrimos lá algumas raízes lá na França. Já descobrimos que a minha família veio de Bordeaux, na França. Não apareceu nenhum duque ainda, né? Não tem nenhuma herança para a gente receber. É interessante. Você não gostaria, quem sabe, lembra? Vai dizer, não, na minha ascendência eu tive um camarada que foi rei da Inglaterra. Ixi, tem sangue real. Você queria ter sangue real? Todo mundo, na verdade, queria que a sua família fosse só gente boa. E se de repente lá no meio tem alguém que não é muito legal, você nem comenta, né? Você nem fala. Imagina se alguém foi terrível na história, vamos dizer, Hitler. Pronto. Se você tivesse na sua árvore genealógica Hitler, você ia ficar bem caladinho. Enfim, mas o que eu quero mostrar nesta noite, pela palavra de Deus, na genealogia do nosso amado Mestre Jesus, Deus não omitiu na genealogia quem quer que fosse, e permitiu, porque na sua soberania, exatamente que na genealogia do Salvador do mundo tivessem pessoas tidas como pessoas recomendáveis. Por exemplo, nós vamos encontrar Raabe. Raabe era uma prostituta. Já pensou? O que fazer quando a lembrança do passado não nos deixa ser feliz? Aonde ir quando temos vergonha de nossas origens, porque elas de certo modo são vergonhosas? Pode uma vida ser restaurada quando a própria pessoa chega à conclusão de que não há mais saída para ela? Nós vamos ver nesta noite como é que Deus faz e apaga o nosso passado. Não importa o que nós fomos, importa o que nós somos. Esta é que é a grande realidade. Vendo esse texto que nós lemos aqui, de Mateus, capítulo 1, você talvez se perguntou, como é que pode? Porque o pastor está doido? Como é que pode sair uma mensagem desse texto? Como é que alguém ousa querer pregar numa genealogia? Mas é a palavra de Deus. E até mostra para mim, no começo da minha caminhada, que eu não queria ler genealogia, que se está na palavra, ela tem um significado, ela tem um propósito, tem um objetivo, e tudo é importante. E você nessa noite vai ver que coisa linda Deus vai falar para nós, nestas 4 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Se você tivesse que fazer a sua árvore genealógica, tentaria, quem sabe, talvez colocar as pessoas mais ilustres. Tentaria encontrar, como eu disse, alguma pessoa de renome, quem sabe algum herói nacional, alguma pessoa da realeza. E, como nós já citamos, eu acredito que ninguém gostaria de colocar na sua árvore genealógica pessoas de má reputação ou de origem vergonhosa. Estudando a cultura judaica, nós encontramos algo interessante. Os judeus, especialmente os fariseus, eles tinham uma oração muito curiosa, que dizia, olha como é que eles oravam numa das suas orações: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci escravo, nem gentil e nem mulher. Eles agradeciam por não ter nascido nem escravo, nem gentil, nem mulher. Eram coisas que os envergonhavam. Um judeu também nunca colocaria na sua árvore genealógica o nome de uma mulher. Mulher para eles não tinha valor, não tinha. Então, quem é que ia botar o nome de uma mulher na sua árvore genealógica? Muito menos, irmãos, se esta mulher, se ela tivesse má reputação. Mas você acabou de ouvir, na genealogia de Jesus Cristo são mencionadas 4 mulheres. Tamar é a primeira, Raabe a segunda, Ruth a terceira e
a quarta, Batseba. Vamos então ver a história de Tamar. Analisemos um pouco a vida destas mulheres. A história da primeira, Tamar, ela está no capítulo 38, todinho, do livro de Gênesis. Tamar, ela era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. Ela se casou com o filho mais velho de Judá, chamado um homem que não temia a Deus. A Bíblia mesmo diz que este não temia a Deus. Andava pelos seus próprios caminhos e acabou morrendo cedo, deixando Tamar viúva e sem filhos. Certo? Aí entra agora conhecimento da cultura judaica, que é importante a gente conhecer para entender a palavra. Naquele tempo, irmãos, existia uma lei em Israel. Quando alguém deixava uma viúva jovem e sem filhos, o irmão devia se casar com a viúva para dar descendência ao falecido. Interessante. Foi o caso dela, ela ficou viúva, não tinha filhos. O outro irmão, por lei, tinha que casar. Interessante, ele ia gerar filhos com aquela mulher, mas os filhos não seriam considerados dele, e sim do irmão falecido, para perpetuar o nome do irmão falecido. Então foi assim que Tamar se casou com outro filho de Judá, por nome Onã. E a Bíblia diz também lá no capítulo 38 do livro de Gênesis que este Onã era outro homem que também não temia a Deus e que, andando por seus próprios caminhos, também morreu cedo. Eu, estudando esse texto, vi uma curiosidade muito interessante. Você vê o coração do homem, o que faz. Ele casou com a mulher, ele casou com ela, mas para não ter filhos com ela, para não dar este prazer de os filhos ser considerados do irmão morto, na hora da relação ele dava um jeito de o sêmen cair fora. Os irmãos entenderam? Se caía fora, ela não engravidou. Ela tá ruim. Tinha relação com a mulher, mas na hora H ele dava um jeitinho para não engravidar. Morreu. Ô desgraça, né? Se fosse uma mulher feia, os outros irmãos não tinham nada a ver e tinham que casar e engravidar a cunhada. Mas era a lei. O irmão mais novo, nesta época, ainda era uma criança, era muito novinho. Então não dava para casar. E o que é que Judá faz? O nome do menino era Selá. Judá prometeu à sua nora que quando Selá crescesse, se cumpriria a lei. O menino já estava reservado para casar com ela quando chegasse na idade de casar. E Tamar ficou esperando pelo cumprimento da promessa e da lei. O que aconteceu? Selá cresceu, mas Judá não deu o menino em casamento a Tamar. E aí Tamar, que tinha lá esperado esse tempo todo, que tinha o entendimento que precisava ter um filho, estava lá viúva, sem filhos, e o menino fora prometido, ela esperou, o menino cresceu, aí ela sentiu-se injustiçada, ferida, machucada, os seus direitos estavam sendo desrespeitados. E ela achou por bem de dar um jeitinho na situação. Vamos ver só um texto na Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Eu vou ler 2 versículos que mais ou menos nos dão uma ideia do que estava acontecendo naquele momento. Gênesis 38, versos 13, 14 e 15. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Olha o que ela faz aqui no verso 14. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina.
pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Eu vou abreviar a história. Judá já era velho, viu aquela mulher com o rosto coberto por um véu, considerou-a uma prostituta cultual, né? E a roupa que ela se vestiu, com o rosto coberto, Judá olhou para ela e cobiçou ela. Era a própria nora, disfarçada. E ela era daquele tipo de mulher que fazia valer os seus direitos e, para defendê-los, não media consequências. Que situação! Você faria uma coisa dessa? Se disfarçar de meretriz para enganar o próprio sogro, para ser engravidada pelo sogro? E, enganando o seu sogro, deitou-se com ele e ficou grávida do sogro. Segundo a lei, ela devia ser condenada à morte, mas ela jogou na cara do sogro a grande injustiça que ele tinha cometido com ela. Judá, então, quando soube que ele havia dormido com a própria nora, que ela estava grávida esperando um filho dele, ele ficou perplexo, sentiu-se derrotado, ficou sem argumentos. Tamar fizera justiça com suas próprias mãos, foi ferida e injustiçada, partiu para a luta e venceu. Mas, sinceramente, vamos pensar junto, ela venceu, engravidou, mas ela ficou carregando o sentimento de culpa. Ela fez justiça com suas próprias mãos, mas caiu na promiscuidade. Ela fez justiça, mas essa justiça tinha um sabor muito amargo e doloroso. Depois de vencer, ela descobriu que não tinha valido a pena descer tão baixo para conquistar os seus direitos. E isso nos traz uma grande reflexão. Irmãos, Tamar é o símbolo do ser humano que, quando se sente machucado e ferido, não pensa duas vezes para machucar a quem o feriu. Um dia desses eu fui procurado por uma mulher através do telefone na rádio, isso acontece muito, e em desespero ela me contou o seu drama. Ouça bem, pastor, eu nunca pensei antes em fazer o que eu fiz. Eu fui para um motel com o primeiro homem que eu encontrei na rua, só porque eu descobri que o meu marido estava me traindo. E eu parti para a luta para dar o troco, para fazê-lo sentir o que eu estava sentindo também. Que besteira, porque ela caiu na miséria e agora o martelinho da culpa batia no seu coração a cada instante e ela não encontrava paz, ela não podia mais dormir, ela sentia-se perdida, tinha medo do futuro, das consequências do seu erro. Ela tinha vergonha de olhar no rosto dos seus filhos, de olhar-se no espelho. A sua consciência gritava o tempo todo: culpada, pecadora, adúltera. Um dia, Tamar se sentiu mais ou menos como essa mulher. Caiu diante de Deus e disse: Senhor, não valeu a pena eu ter feito justiça com as minhas próprias mãos. Senhor, não compensou eu ter caído no pecado, tentando golpear aquele que estava sendo injusto comigo, porque eu me machuquei, Senhor. Não valeu a pena, Senhor. Sinto-me perdida, atormentada pela culpa. Senhor, tenha compaixão de mim. E amados, Deus ouviu a oração de Tamar, abriu-lhe os braços e disse-lhe: Tamar, minha filha, não me importa o seu passado, aqui estão os meus braços abertos, volte para mim. E Tamar voltou aos braços de Deus e sentiu o beijo da paz, o abraço da reconciliação.
Irmãos, e quando Deus perdoa, Ele esquece, Ele apaga o nosso passado. E no livro da genealogia de Cristo, o nome de Tamar está escrito, porque ela não tinha mais passado. Ela nasceu quando voltou-se para Deus. Está lá. Deus a honrou, colocando-a na genealogia de Jesus. Que Deus maravilhoso! É isso que Jesus está dizendo para você. Não importa onde você foi, nem quão baixo você caiu, não importa o que você fez, você pode ter errado, mas se você voltar, você passa a fazer parte da família de Deus. O seu nome passa a integrar a árvore genealógica de Jesus, porque agora a genealogia de Jesus é dele para cá. Nós somos filhos de Deus. Nós passamos a fazer parte dessa genealogia. E isto não é maravilhoso? Segunda mulher na genealogia, Raabe. Texto de Josué, capítulo 2, verso 1, só para se ter uma ideia. Acompanhe na sua Bíblia, Josué, capítulo 2, verso 1, diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Irmão, a segunda mulher mencionada na genealogia de Jesus é Raabe, a conhecida prostituta de Jericó. Lá em cima do muro, em cima da muralha de Jericó, na casa dela que era em cima da muralha, Raabe, ela vendia o seu corpo por um punhado de dinheiro. Ela pensava que a sua grande necessidade era o dinheiro, e ela não pensou 2 vezes para vender o seu corpo. Mas Raabe, queridos, ela simboliza muito mais do que uma pessoa que entrega o seu corpo por dinheiro. Muito mais. Prostituição não é somente vender o corpo por dinheiro. É também vender os princípios por cultura, os valores por status, o respeito próprio por uma profissão ou por um emprego. Quantas pessoas estão se vendendo por pratos de lentilhas? A história bíblica diz que Raabe sentia-se completamente perdida. Ela tinha medo do futuro. Por quê? Ela sabia que o povo de Israel estava vindo. Ela sabia que o povo de Israel tinha um Deus que o acompanhava. Ela sabia que a destruição estava chegando para Jericó e todo o povo daquela cidade. E ela vivia apavorada, não tinha mais paz, tinha medo do futuro, tinha medo da destruição, tinha medo do inferno. Ela não podia dormir, a sua consciência a atormentava. Ela conseguia dinheiro, mas a que preço? Será que hoje você está conseguindo tudo que sempre sonhou? E a pergunta é: a que preço? Seu negócio está prosperando, mas a que preço? Você está conseguindo alcançar essa posição na sua vida, mas eu lhe incomodo com a pergunta novamente: a que preço? Quando chega a noite, você tem medo do futuro? Você tem medo de que Cristo volte a qualquer momento, porque você não está preparado? Tem medo de que a morte o surpreenda? Medo de ficar enfermo? Medo de sofrer um acidente? Você tem medo, por exemplo, de subir num avião? Não está preparado para enfrentar a morte? Então me diga, de que vale a cultura? De que vale o dinheiro? De que vale o poder? De que vale tudo que você conseguiu se você não tem paz no seu coração?
De que vale o que você já conseguiu conquistar na vida, se quando chega a noite você não consegue dormir, porque a sua consciência não está tranquila? Um dia, chegaram a Jericó 2 homens enviados por Josué, pelo povo de Deus. Raabe viu que esta era a sua única oportunidade e ela aproveitou. Apesar de não passar de uma reles prostituta que vendia o seu corpo por dinheiro, ela se agarrou ao único fio de esperança, o fio escarlate, o fio vermelho, que foi pendurado na sua janela e que simbolizava a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Raabe pensou: não importa como eu estou, também não importa como eu vivo, talvez Deus sinta misericórdia de mim. E ela agarrou seu fio vermelho da misericórdia de Jesus. A destruição chegou. Jericó foi queimada, mas a destruição não tocou a casa de Raabe. Ela e sua família foram poupados da morte. E você já sabe como são as coisas. Quando Deus perdoa, Ele apaga completamente o nosso passado. E é por isso que Deus não teve vergonha de colocar o nome de Raabe na árvore genealógica de Jesus. Por quê? Eu não estou falando mais agora aqui da prostituta de Jericó. Não, porque a prostituta de Jericó não existe mais. Eu estou me referindo a Raabe, a mulher perdoada, a mulher transformada pelo amor de Deus. Terceira mulher, Ruth. A terceira mulher mencionada na árvore genealógica de Jesus é Ruth. Você não poderá ver algo errado na vida de Ruth, não. Mas as raízes de Ruth são vergonhosas. Eu explico. Ruth, ela foi descendente da tribo de Moabe. Ela era moabita. Era uma estrangeira. Ela não era do povo de Israel. Era uma estrangeira. E mesmo assim entrou na genealogia de Jesus. E vejam que história é a história do povo dela. Sabe quem foi Moabe? Eu vou contar-lhes a história. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, Ló, sua esposa e suas 2 filhas saíram antes que a destruição chegasse. Mas a esposa de Ló olhou lá de cima para a cidade. E a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Você conhece a história. E na sequência, Ló e suas 2 filhas conseguiram chegar no topo da montanha e lá se esconderam numa caverna, numa cova. E aí, que coisa maluca! As filhas de Ló pensaram que todos os homens do mundo tinham sido destruídos e que elas não teriam mais descendência. Então o que fizeram? Deram origem a um capítulo vergonhoso da humanidade. O que elas fizeram? Embebedaram seu pai, Ló, e uma de cada vez se deitaram com o pai, com o próprio pai, o homem embriagado, e elas lá se aproveitaram da embriaguez do pai, uma a uma, até engravidarem seu próprio pai. O fruto desse relacionamento imoral foi Moabe, que é o pai dos moabitas. Teve um outro filho da outra filha que não vamos tratar aqui para não confundir. Importa-nos saber que um deles foi Moabe, filho do incesto. Moabe deu origem aos moabitas. E Ruth, ela foi uma das filhas de Moabe. Ruth, a moabita. Como eu disse, nós não encontramos na Bíblia que Ruth tivesse feito alguma coisa errada, como Raabe ou Tamar.
Mas nós encontramos em Ruth uma origem incestuosa. Ela vinha, irmãos, de raízes imorais. Ruth, então, era a típica pessoa que sentia vergonha de seus antepassados. E eu pergunto, cá para nós, talvez alguém aqui esteja me ouvindo, eu não sei, mas será que pode ter acontecido? Você nunca conheceu o seu pai porque foi fruto de uma aventura pecaminosa e não foi fruto do amor que uniu duas pessoas? Isso tem incomodado a sua vida? Isso tem lhe atormentado? Percebe o sentimento que a pessoa tem com relação às suas raízes? E Ruth, certamente, ela vivia atormentada por essa origem dela. E se isso acontece com alguém aqui dentre nós, eu pergunto ainda, você olha e todo mundo tem pai, mas você nunca conheceu o covarde que não teve coragem de assumir você? Então olhe para Ruth, porque se alguém devia ter vergonha de seus antepassados, era ela. Mas um dia chegou à sua vida o filho de Noemi, um homem temente a Deus. E a vida deste jovem foi a inspiração que Ruth precisava, meus irmãos, para sair da vida de idolatria do povo moabita. E aqui então está o exemplo de um rapaz que, em lugar de contagiar-se com a idolatria dos moabitas, levou Ruth ao conhecimento do Deus eterno. Mas infelizmente esse rapaz morreu, e a mãe dele, Noemi, decidiu voltar para sua terra. Foi então que nós encontramos Ruth diante da maior decisão da sua vida. Ela ficou olhando por um instante para a sua cidade, para o seu país, para as suas tradições, para o seu povo, os seus costumes, os seus pais, seus amigos, seus avós, seus bisavós, sua igreja, seu povo. E de outro lado, Noemi, que ia embora para a terra do Deus verdadeiro, para a família de Deus, para a igreja de Deus, o povo das verdades bíblicas. Ruth ficou pensativa. O que devia fazer? Era muito difícil, mas ela decidiu abandonar o seu país, a sua cidade, sua história, e decidiu partir para a terra do povo do Deus eterno. Veja o texto em Ruth, capítulo 1, os versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Este é um dos textos mais lindos da Bíblia. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós alguma vez temos que tomar a grande decisão. E não é fácil, porque toda mudança envolve dor e sofrimento. Muitas vezes você tem que abandonar tradições, tudo aquilo em que você acreditou durante anos e anos e anos e anos, aquilo em que seus pais, os seus avós acreditaram. Muitas vezes você receberá a contradição dos seus amigos e a rejeição até da sua própria família. Outras vezes será caçoado pelos seus princípios e pelas verdades bíblicas que você começa a aceitar. Todos nós, um dia, teremos que nos confrontar com as verdades da Bíblia e teremos que tomar a nossa decisão. E por fim, Batseba, a quarta mulher na genealogia de Jesus. A última mulher que é mencionada na genealogia de Cristo é Batseba.
a mulher do soldado Urias. Um dia o rei Davi estava lá sem nada o que fazer, e a mulher estava lá tomando banho de um lugar em que ele podia apreciar a sua beleza. E para um homem sem nada para fazer, ver uma mulher tomando banho é algo tentador. E naquele dia o rei Davi começou a cobiçar Batseba. Apesar de ela ser uma mulher casada, o rei mandou chamá-la, e conversa vai, conversa vem, começou a pressioná-la. Você sabe como são as coisas, não sabe? Você que é mulher principalmente. Talvez no início vamos acreditar que Batseba revoltou-se com a ideia de ser infiel ao seu pobre marido Urias, que estava se rebentando lá na frente de batalha para conseguir o sustento para o seu lar. Mas o assédio do rei, ele era o rei, era bonito, era importante, poderoso. O assédio do rei, com o tempo, ela passou a sentir-se lisonjeada, carente, sozinha, o marido lá na guerra, e o tempo vai passando, e o rei ali, convidando-a para se deitar com ele. Poucas mulheres seriam capazes de despertar a atenção do rei, e ela se achou o máximo. O rei se interessou por mim, a pobre mulher de um soldado? Segundo Samuel capítulo 11, os versos 3 e 4 diz: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. No verso 4: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. E na sequência o texto diz que, passado algum tempo, ela manda dizer para o rei que estava grávida. E agora? O marido estava lá na guerra, como é que ela parece grávida? Eu vou lhe fazer uma pergunta muito pessoal e muito direta. Alguma vez você, mulher, que me ouve, já foi pressionada pelo seu chefe e de repente caiu? E agora tenta se justificar dizendo: eu não tive culpa, é que se eu não cedesse eu perderia o emprego, ou não conseguiria aquela mudança de status, ou se eu não cedesse eu não poderia ingressar na faculdade, se eu não cedesse eu não conseguiria aquela carreira, eu tive que ceder porque a pressão era muito grande. Bom, Batseba é a típica mulher que se sentiu pressionada pelo chefe, mas pelo amor de Deus, não pense que ela caiu por causa da pressão. Não, talvez imperceptivelmente, mas ela entrou no jogo, irmão. Convenhamos, ela entrou porque quis naquele jogo. Houve uma mistura de desejo pecaminoso e pressão que resultou em pecado. Um pecado que trouxe dor para ela, para sua família. Ela ficou grávida do rei e ficou viúva. Viu o rei mandar matar o seu marido. Sofreu as consequências do seu erro. Sentiu-se miserável, acabada, sem perdão. Sentiu que não havia esperança para ela. Esse filho do adultério, seu primeiro filho, ficou doente primeiro e depois morreu. E ela pensava: é a consequência do meu erro. Eu pergunto: há porventura em sua vida um homem e filhos inocentes que estão sofrendo vergonha pelo seu pecado e você não sabe aonde ir? E sua vida transformou-se numa noite que não acaba? Então veja, Batseba descobriu um dia o perdão de Deus e caiu aos seus pés. Não justificou o seu pecado. Ela não disse: Deus, caí porque o rei me pressionava, e pressionava, e pressionava. Não. Ela reconheceu, tanto quanto Davi, o seu erro.
ela não inventou desculpas. E ela orou e disse: Senhor, eu sou culpada. Não necessito explicar, não necessito justificar. Eu sou culpada. Eu só preciso ser perdoada, e por isso eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Eu sou uma pecadora, Senhor. Me perdoe. E Deus abriu os braços e a recebeu. Irmão querido, você já sabe, quando Deus perdoa, Ele esquece. Quando Ele esquece, Ele apaga o pecado. Não mais se lembra do pecado. E aí, na árvore genealógica de Cristo, Deus não tem vergonha de colocar também o nome de Batseba. Que Deus maravilhoso e que grande amor esse Deus sente pela criatura humana. Enquanto as pessoas daquele tempo teriam vergonha de colocar o nome de uma mulher na sua árvore genealógica, Deus coloca 4 mulheres, irmãos, na genealogia de Jesus. E não são 4 fontes de virtude. 3 delas, pelo menos, conheceram o outro lado da vida. E uma delas vivia atormentada pela sua origem. Ela nascera de um incesto. Concluo dizendo: neste momento, Jesus se dirige a você e diz: filho ou filha, não me importa quem é você, não importa como você viveu, não me importa como você pode estar se sentindo agora, nem os traumas que você carrega, não me importam os complexos que podem estar deturpando o seu caráter, não importa quão infeliz você se sinta, nem quão sozinho ou perdido você possa estar. Não importa quão atormentado pelo complexo de culpa que você viva, ou quanto medo do inferno, do juízo final e da condenação você tenha, neste momento, você pode vir a mim. E eu lhe pergunto, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, quer receber o Senhor Jesus agora? Se o fizer, Deus fará com você o que fez com Ruth. Não importa a sua origem, não importa a sua raça, não importa o lugar onde você nasceu, não importa o nome da sua família, não interessa se você é pobre ou rico, você passa a fazer parte da família de Cristo, e Ele declara o seu nome diante do mundo. Cristo não tem vergonha de você, porque quando Deus aceita, Ele transforma, e nós já sabemos que Ele apaga o nosso passado. Não há mais passado que o atormente, não existe mais origem vergonhosa que o traumatize. Você é livre de complexos, você é livre de traumas, livre da incapacidade de perdoar, livre do ódio que você sente por aquela pessoa. Enfim, você é livre de tudo. Você faz parte da família de Deus. Que coisa extraordinária! Meu irmão, minha irmã, Jesus está com os braços abertos esperando você. E lembre-se, quando Deus perdoa, Ele esquece e transforma. Por isso, pode vir com os braços abertos para Jesus, na certeza que Ele o receberá. Não tenha vergonha de declarar você agora ao mundo que você ama a Jesus, porque Ele também não terá vergonha de declarar diante do universo que você é família de Deus. Então, abra o seu coração a Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte.
Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Abra o teu coração. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou. Ele diz que acabou. O inimigo está vencido. Põe agora a tua fé. Põe agora. Diga esse nome lindo, Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, que esqueça a sua luta. Vê se agora me escuta. O teu Deus está aqui. Ele está cante. Oh, passe pela prova exaltando o amor. Passe na fornalha que ele vai instalar. Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está. Ele é o leão na tribo de Judá. Levante as suas mãos e adore este Deus que caminha contigo no fogo, que passa contigo no meio do mar, mas que nunca te deixa sozinho um minuto sequer. Oh, aleluia. Louve, põe agora a tua fé. Põe agora em Jesus. Em Jesus de Nazaré. E esqueça a sua luta. Desce agora, meu Deus. Oh, aleluia. Passe pela prova. Passe pela luta. Cantando, adorando ao Senhor. Passe na fornalha que ele vai instalar. Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está. Ele é o leão da tribo de Judá. Passe na fornalha que ele vai instalar. Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está. Ele é o leão, a tribo de Judá. Só ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Programa Momentos com Jesus. Aleluia.